Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Olá, Tatiana Saque, bem-vinda por aqui, boa tarde para você. Boa tarde, Johnny, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, a equipe também. Olha, a Páscoa está chegando, hoje inclusive a gente está sorteando chocolate aqui para os ouvintes, Tati, e acaba que quem tem animalzinho em casa, tem um cachorrinho lá, por exemplo, criança, a Juliana Morgado, nossa noticiarista falando aqui, que às vezes coloca ali, né, o chocolate. Dá o chocolatinho pra criança, né, pro filho, aí ele tá brincando com a mãozinha mais solta, o cachorrinho pega ali e come, né, e às vezes os pais nem observam isso, então é importante ter cuidado, né, Tati? O chocolate faz mal pro cachorro? Pode? Pode fazer bastante mal para o cachorro, sim, Johnny. Assim, na verdade, a teobromina, né, que é uma substância que compõe o cacau, ela é uma substância que causa uma certa excitação, pode causar sinais o animal pode ficar ofegante, pode ficar com taquicardia, pode ter convulsão, e dependendo da quantidade que ele possa eventualmente ingerir de chocolate, né, pode até causar alguma coisa mais grave, né, até o óbito. Mas assim, a gente sabe que muitos chocolates hoje em dia acabam tendo um teor pequeno, né, de cacau. Então, a chance de intoxicação ela é maior, né, quanto menor for o cachorro e quanto maior for a quantidade de chocolate ingerido ou a concentração de cacau nesse chocolate. Se o bichinho comer por acaso lá, imagina que na casa a família tem aquele hábito de esconder o chocolate para a criança procurar e o doguinho achou primeiro. Normalmente ele começa a apresentar alguns sintomas, se ele estiver intoxicado, Tati, que o tutor tem que ficar atento. Esse sintoma que a gente tem que olhar ali e falar, tem que levar no veterinário. Pode começar com sinal gastrointestinal, ele pode começar a ficar desconfortável, às vezes o animal começa a ficar impaciente porque está sentindo que alguma coisa não está legal, ele pode apresentar até um vômito, uma diarreia, mas ele pode começar realmente a ficar bastante ofegante e agitado, né, às vezes essas coisas que eu falei, assim, dependendo da quantidade, pode até ficar um pouco mais agravado, né? É importante você verificar, né? Verificar pela casa se você encontra algum indício disso, que às vezes as pessoas acabam encontrando só a embalagem do chocolate, ou algum papel roído, ou alguma coisa que sugira que o animal acabou ingerindo chocolate, né? E aí, se for o caso, corre para o veterinário para poder dar os primeiros atendimentos, poder medicar direitinho, ficar em observação. Doutora, uma dúvida. Observei, eu tenho dois animais, né, dois cachorros, e eu frequento muito essas lojinhas, essas grandes lojas, na verdade, de produtos aí voltados para os animais, né, de veterinários. E eu observei ali, caminhando para o caixa, que tem algumas que estão vendendo ovos de Páscoa para o cachorro. A gente sabe que não vai ser de chocolate, né? Isso é óbvio, mas assim, pode dar, tá liberado, esses ovos ali, o que é a composição deles? Imita um ovo de chocolate, mas de certa forma pode dar, não tem problema? Olha, a gente tem que ver, assim, todo tipo de petisco, alimento, qualquer coisa que a gente queira fornecer para o nosso pet, vale a mesma regra que vale para a gente, né? Leia o rótulo e veja a composição básica do produto, né? Se você vê que aquele produto, ele é basicamente composto por farinha, né, ou por açúcar, acredito que não vá ter no ovo de Páscoa para cachorro, assim, espero do fundo do coração, né, mas assim, veja a composição, né, se tem alguma coisa que seja realmente interessante para aquele animal, porque por mais que você vá dar como petisco, né, muitas vezes o animal ele deixa de comer o alimento dele que ele precisa ali, a ração, a comida de verdade, para acabar comendo algum tipo de petisco que pode não ter valor nutricional. Então é sempre válido você ler o rótulo ali, né, e ver a composição para saber se é bacana ou não. Porque muitas das vezes também esses produtos eles acabam sendo muito hipercalóricos, acabam promovendo obesidade, né? E aí você também tem que ver qual é a realidade do seu animal, né? Se ele já está gordinho ou se ele é magrinho, pode fazer uma estripulia
ou se é melhor deixar ele num petisco mais natural. Até porque eles não precisam de ovo de Páscoa, né? É uma necessidade, é a gente que acaba humanizando eles demais, Né? acha bonitinho, acha fofinho e quer dar um presente pro pet. Seria mais interessante se ele comesse um bacalhau. Olha, eu fiquei curioso aqui, Juliana falou, Tati, eu fui dar uma pesquisada, tem uma matéria no G1 falando sobre essa tendência. As pessoas estão cada vez mais tendo pet em casa, tratando bem esses animais e querendo também presentear uma data que, além de ter uma importância religiosa, é uma data comercial. E aí tem uma empreendedora, isso lá do estado de São Paulo, que está fazendo esses ovinhos para pet. Estou vendo as fotos aqui. Olha os ingredientes. Aí você vai dizer se esse pet, se esse ovo pode ser bom. É um ovo de Páscoa com uma casquinha de banana e alfarroba, recheio de carne bovina com batata doce e a cobertura de purê de batata inglesa. Aí ela diz que faz esses temáticos aí e coloca nas caixinhas em formato de ovo de Páscoa. Esse aí até eu vou querer comer. Esse parece ser bem natural, né? Esse parece ter uma composição excelente. Pois é, tô vendo aqui alguns, um bolo todo enfeitado com ossinhos. Só que parece chocolate, mas não é chocolate, né? Já tem outro aqui que eu tô lendo por aqui, os ingredientes, que é de uma dessas lojas que eu citei, que diz exatamente assim, ó, pulmão de suíno, glicerina purificada, goma, farelo de arroz, ossos de bovino e um monte de nome aqui difícil, doutora Tati, que talvez a senhora vai saber melhor do que eu, sabe? Mas já entra para esse outro lado, né, que você falou agora, de ter esse cuidado, né? Exatamente. Às vezes, esses outros todos os ingredientes que a gente nem sabe o nome, né, são as características dos ultraprocessados. E aí tem corante, tem conservante, tem espessante e coisas que não têm valor nutricional, né? Então, quando você vai comparar um com o outro, você vai ver que um que tem a base ali de batata doce, com carne, com todas essas coisas, alfarroba, que nem eu como alfarroba, né? É um produto que parece excelente, enquanto o outro já parece ser realmente aquele que se encaixaria ali na classificação de ultraprocessados se fosse comparado com a alimentação humana. Ô Tati, e muita gente vai dar um presente para alguém, um ovo de Páscoa, por exemplo, leva junto um bichinho de pelúcia, que é muito legal, né? Demonstrando todo o amor. Mas tem gente que tem umas ideias de dar um presente um cachorrinho fofo ou um gatinho fofo. Páscoa não é ou coelho disso. Na Páscoa. Ou coelho, exatamente. Coelho. Tem muitas lojas que vendem coelho na Páscoa e as pessoas associam como um presente, né? É bem comum. E aí, o animal não é um brinquedo, né, Tati? Tem que tomar cuidado com isso, né? Ele não é um brinquedo e a gente tem que pensar, porque muitas vezes as pessoas agem por impulso, né? Ai, que lindo, vou levar para o meu sobrinho, para o meu afilhado, para o meu filho, enfim. Mas a gente tem que lembrar que a gente está lidando com uma vida, né? E essa vida ela vai depender ali da gente durante bastante tempo. Muitas vezes esse animal vai ter que ser inserido na rotina da família, a gente vai ter que ter alguém para ter os cuidados básicos com ele. Tem a questão da despesa financeira, que se for um coelho pode ser pouco, mas pode impactar de repente no orçamento. E assim, o mais importante de tudo é que quando você pretende dar um animal de presente, seja na Páscoa, no Dia das Crianças, no Natal, é que todas as pessoas que estão envolvidas na família, né, estejam de acordo. Né? Porque às vezes você tem a mãe que está louca para dar um coelho de presente para a criança na Páscoa, mas o pai detesta animal. Né? E aí você acaba criando um conflito na família e muitas vezes quem vai acabar sofrendo a consequência é o próprio animal, né? Que pode ficar ali meio de escanteio, que pode ser às vezes ficar esquecido ou às vezes até sofrer abandono. Então é muito importante que quando a gente vá dar um animal de presente, né, que isso seja realmente muito conversado e muito bem definido, para que não haja nem frustração das pessoas, né, e nem o animal seja prejudicado por conta disso. Excelentes colocações aqui. Muito obrigado por mais esse comentário, por mais essa participação, viu, Tati? Ótimo final de semana, uma feliz Páscoa para você e sua família. Desejo uma ótima Páscoa para todos os ouvintes e vou dar uma dica importante, hein?
não dê chocolate para o seu cachorro, dê para o veterinário dele. Muito bom. Olha, tá vendo? Legislando em causa própria. Tá certíssima, viu, Tati? Obrigado. Eu que agradeço, até a próxima quinta. Até quinta que vem.